Olá, meus irmãos, graça e paz, pastor Miquel Figueiredo. Nesta oportunidade, queremos compartilhar com vocês o seguinte tema: superando o seu maior medo, baseado em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto bíblico. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão em um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Gostaria de orar com você neste momento. Querido Deus, bondoso Pai, estamos muito agradecidos a Ti pela vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela oportunidade que Tu tem nos concedido de estarmos compartilhando da Tua palavra para todos quantos nos ouvem neste momento através das redes sociais. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que tem nos dado de estar propagando e divulgando a Tua santa e gloriosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Queremos falar para vocês, nesta ocasião, a respeito da superação do medo. Quem é que não tem medo? Todos nós temos medo. O medo é como se fosse um dispositivo que Deus colocou em nós para nos impedir de fazermos loucuras na vida. Imagina se nós não tivéssemos medo. Nós nos atiraríamos de um precipício, colocaríamos a nossa mão no fogo, atravessaríamos uma cancela com o sinal fechado. Por que não fazemos essas coisas? Porque temos medo. O medo, ele quando ele é controlado, o medo, quando ele é bem administrado, ele também faz parte da nossa vida. Mas quando o medo começa a atrapalhar as nossas atividades, quando o medo começa a trabalhar a nossa confiança, quando o medo começa a impedir a nossa esperança, quando o medo começa a nos trazer depressão, ansiedade e problemas de saúde, aí nós precisamos ficar atentos com essas questões. O texto bíblico, ele se baseia naquela passagem de Agar. Agar era uma concubina de Abraão. E se formos ler a partir do versículo 8, vamos entender o porquê desse problema todo. O filho de Agar, que era Ismael, já estava crescido ali por volta dos seus 13 anos de idade, quando o seu irmão Isaac nasceu da promessa, que era o filho de Sara. E nessa ocasião, Isaac estava brincando com Ismael, e a Sara, observando a brincadeira dos dois meninos, não gostou da atitude de Ismael, não viu com bons olhos a maneira com que Ismael estava tratando Isaac. Então exigiu que Abraão despedisse Agar e Ismael. E aquilo doeu muito no coração de Abraão.
E Abraão ficou muito pesaroso de liberar o seu filho, e na realidade era o seu filho primogênito, que tivera com a sua concubina, por vontade da própria Sara. O texto bíblico nunca apontou vontade de Abraão ou qualquer demonstração de Abraão com esse negócio. A própria Sara propôs a Abraão isso, mas depois viu que a sua precipitação lhe trouxe grandes consequências ruins, problemas familiares. Mas aí Deus, ele, como viu que realmente aquilo que estava acontecendo não poderia continuar e que nessa questão Sara estava certa, porque o filho da promessa, quem iria herdar a promessa seria Isaque e não Ismael. Deus então falou a Abraão que Abraão deveria proceder dessa forma. Mas Deus confortou o coração de Abraão. Deus encorajou Abraão a tomar aquela decisão, porque disse para ele que faria de Ismael um grande homem e dele também nasceria povos, uma grande nação nasceria de Ismael. Então Abraão, obedecendo à voz de Deus, despede Agar e Ismael. Mas acontece que nessa caminhada pelo deserto, a água faltou. Nessa caminhada pelo deserto, Agar se sentiu numa situação muito difícil, muito complicada. E aquilo que ela mais teve medo era do seu filho morrer. Qual foi o maior medo de Agar? De seu filho morrer. Então, somente Deus pode nos fazer vencer os nossos maiores medos. O maior medo de Agar foi que Ismael morresse de sede e sem recursos ali no deserto. E nos nossos dias, nos dias difíceis que estamos vivendo hoje, qual seria o nosso maior medo? De ficar doente, de não ter recurso financeiro, de ficar desempregado? Qual é o nosso maior medo? Do amanhã, do futuro? E isso nos causa uma profunda ansiedade. O medo do amanhã nos causa uma ansiedade e nos causa uma preocupação excessiva. Qual seria o nosso maior medo hoje? Qual era o maior medo de Agar? Era que seu filho morresse. Como anjo do Senhor, fez Jesus vencer também o seu maior medo. Encontramos essa passagem ali em João, quando o Senhor Jesus estava no Getsêmani e quando ele sentiu as nossas dores, nossos pecados, sentiu realmente prevendo tudo aquilo que ele estaria passando, todo aquele sofrimento que ele enfrentaria, e ele teve medo. Como homem, ele teve medo. Tanto é que ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. O Senhor, naquele momento ali, teve medo. E a palavra de Deus disse que veio anjos do céu para confortá-lo, para encorajá-lo, para fortalecê-lo, para que ele tivesse coragem e estivesse pronto para enfrentar a missão que lhe fora confiada. Então, Deus, nesse caso aqui de Agar, deu uma confiável palavra de encorajamento. Agar, veja que ela se afastou do menino, ela ficou tão desgostosa, tão desesperançosa, que ela se afastou da sua bênção. Ela se afastou daquilo que ela mais amava, porque ela temia perder e ela nem coragem teve de ficar perto para ver aquela perda. Mas uma mulher que foi usada, uma mulher que e agora perdera toda a serventia para sua senhora, foi jogada fora, lançada no deserto com a mão na frente, outra atrás. Há pão e água. Talvez você que me ouve também possa estar acontecendo com você. Você tem se dedicado tanto a alguém, você tem se dedicado tanto a um sistema, tem
dedicado o seu tempo, a sua vida, a sua mão de obra, sua inteligência, sua força, as suas atenções, e no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de aperto, você pode estar se sentindo descartado, você pode estar se sentindo sem nenhuma serventia, e isso vem, é um momento de desgosto, aquele momento de tristeza, aquele momento de pavor, aquele momento que a pessoa olha para dentro de si, meu Deus, porque isso, o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo, eu tenho me dedicado tanto, eu tenho lutado tanto, eu tenho sido tão esforçado, tenho sido tão dedicado, e por que essas coisas estão acontecendo comigo agora? Como se eu fosse descartável. Mas Deus, naquele momento, deu uma palavra de encorajamento para Agar. Que palavras poderiam encorajar Agar naquele momento? Que palavras poderão nos encorajar nesse momento de crise que estamos passando, que difícil? Veja, que a água se acabou, e hoje, muitas vezes, podemos passar por determinadas dificuldades como Agar. No caso de Agar, foi a água que acabou. No nosso caso, pode ser recursos financeiros. Veja, tantos desempregos, tantas dificuldades, tantos apertos que a população está passando, e muitas vezes vem aquela preocupação com o amanhã. E amanhã? E se acabar todo o recurso que eu tenho hoje? Como que eu vou viver? Né? E quando nós temos também um ente querido, uma pessoa muito próxima a nós, que é acometido de uma grave enfermidade, também vem o medo, também vem aquele pavor, também vem aquele temor. E agora o que vai ser? Bom, nesse momento é que entra a palavra de Deus. Qual foi a palavra de encorajamento que Deus deu para Agar? A mesma palavra que Deus está trazendo hoje ao teu coração. Você que está me ouvindo, eu quero te trazer essa palavra, e a mesma palavra que Deus deu para Agar. Não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Por quê? Por que você não deve temer? Por que você não deve confiar? Porque Deus é confiável, Ele pode tudo, Ele é onipotente, e Ele é bom e totalmente confiável, porque Deus disse que Ele ouviu o choro da criança, Ele ouviu o clamor do menino, Ele se incomodou com aquela situação, e Deus não está indiferente. Deus não está indiferente ao meu sofrimento, Deus não está indiferente ao teu sofrimento. Deus está ouvindo o teu choro, Deus está ouvindo a tua lágrima. Deus não está só ouvindo o teu choro, a tua lágrima, mas também daquele que está ao seu lado, rogando, pedindo, chorando. Palavras de encorajamento só produzem efeito quando são proferidas de pessoas confiáveis. E quando Deus nos dá uma palavra de encorajamento, é porque para que nós realmente venhamos confiar. Por quê? Porque Deus é confiável. Ele pode nos ajudar. Veja, quando uma pessoa que tem recursos, uma pessoa que tem conhecimento, que tem relacionamento, diz para nós, uma pessoa que tem uma conduta ilibada, uma pessoa que cumpre aquilo que promete, quando ela nos diz, fique despreocupado, pode confiar, e nós descansamos o nosso coração. Mas quando Deus nos diz, não temas, porque eu estou contigo, podemos descansar, podemos confiar. Segundo, Deus supriu de forças para que ela se levantasse e também levantasse o seu filho. Você pode estar prostrado psicologicamente, emocionalmente, desgostoso, desiludido, desacreditando. Houve uma passagem ali no Salmo 116, no versículo 12, que o salmista também, ele se encontrou nesse momento, no momento de aperto, no momento de tristeza, no momento de desilusão. Ele disse,
Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Por quê? Porque ele estava desiludido, ele estava aflito, ele estava desesperançoso, ele já não acreditava mais em nada, já não acreditava mais em ninguém. E mais no versículo 13 ele proferiu aquele verso tão importante no Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor perante todo o seu povo. Eu creio, eu acredito que já você estará celebrando, se alegrando, cultuando a Deus perante todo o seu povo. E esse momento de crise, esse momento de dor, esse momento de sofrimento, ele vai passar. Deus supriu de forças para que ele se levantasse, para que ela se levantasse, também levantasse o seu filho. Veja, alguém perto de você, alguém na sua família, alguém entre os seus amigos que está também precisando de uma palavra, de uma ajuda. Mas você precisa estar de pé, você precisa se levantar, você precisa confiar. Se você sucumbir, possa ser que outras pessoas em sua volta também sigam o mesmo caminho. Mas a primeira coisa que Deus fez não foi só atender o menino, foi atender a mãe. Levanta-te e levanta o menino. E essa palavra Deus está dizendo para você, nesta ocasião: levanta-te, levanta-te, porque eu quero te usar para levantar os seus. Há pessoas perto de você que estão precisando mais do que você. Então não é momento de você ficar prostrado, não é momento de você ficar desiludido, não é momento de você ficar depressivo, é o momento de você erguer a sua cabeça para que você tenha condição de ajudar aqueles que estão em situações piores. Erga-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão. Terceiro, abriu-lhe os olhos para os recursos que estavam em sua volta. Quando estamos depressivos, quando estamos desgostosos, nós acabamos não enxergando as oportunidades que estão em nossa volta. Olha, no momento de crise, há aqueles que sucumbem e aqueles que crescem, aqueles que se erguem, aqueles que se levantam mais fortes do que eles estavam no início da crise. Por quê? Porque em toda crise também há uma oportunidade. E diz o texto: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e, indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. O texto bíblico não diz que houve um milagre ali, o texto bíblico não diz que Deus fez um milagre, possa ser que tenha realizado, mas não é isso que o texto bíblico diz. O texto diz que, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Morrendo de sede, o filho morrendo de sede, tinha um poço de água perto dela. Quem sabe perto de você também não tenha um poço de água? Quem sabe você não esteja se sentindo num deserto, mas na realidade tem um poço de água perto de você. Nesse momento de dificuldade, de crise, Deus tem uma porta. Deus, Ele pode abrir o teu entendimento, você enxergar oportunidades. Aquele sonho que estava tão distante, aquele sonho que você vinha perseguindo há tanto tempo, há tantos anos, você possa estar dizendo agora, agora já era. Diante dessa crise, diante dessas dificuldades todas, meu sonho foi finalmente sepultado. Mas eu quero te dizer uma coisa: não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus está reservando para você. Deus tem coisas melhores. Talvez esta crise seja para você criar coragem. Essa crise pode ser uma oportunidade de você
ter coragem de realizar aquele tão cobiçado sonho. Quantas vezes a solução para uma crise está bem à nossa volta e não percebemos, não é verdade? Mas graças a Deus, Jesus nos abre os olhos. Muitas vezes o que precisamos é abrir os nossos olhos. Muitas vezes o que precisamos é coragem, é inteligência, é habilidade, é sabedoria, força de vontade. No momento da crise, não é o momento de nos entregarmos à depressão, mas é o momento de explorarmos aquilo que temos de melhor, que é a esperança. E o texto bíblico diz que a esperança não traz confusão. Diz que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Esses momentos leves de tribulação que estamos vivendo está nos trazendo paciência, produzindo em nós paciência. Precisamos ter paciência, precisamos dar um tempo para o próprio tempo. E muitas vezes somos apressados, queremos resultados rápidos, queremos resultados da noite para o dia, mas a crise, a dificuldade, a tribulação nos faz ter paciência. E a paciência, ela produz em nós a experiência. Vamos sair mais fortes, mais robustos desta tribulação, porque vamos estar mais experientes. E nesse momento estamos recebendo a capacitação para inovar, para criar, para se reinventar, para sermos mais velozes em nossas atividades. Olha a oportunidade que Deus está nos dando com esta crise, com essa dificuldade que estamos passando hoje no mundo. Abrindo Deus os olhos. Muitas vezes você acha que não vai conseguir, que não vai vencer, mas a solução está perto de você. O poço de água está perto de você. Quarto e último tópico que eu quero compartilhar com vocês. Acompanhou o desenvolvimento e abençoou seu filho. Ela pôde acompanhar o crescimento do seu filho. Qual era o maior medo de Agar? Que seu filho morresse. Qual era o maior medo de Agar? Não poder ver o seu filho adulto, crescido, casado, não poder ver seus netos. Mas Deus deu esta condição para Agar. Deus fez Agar superar o seu maior medo. E hoje, com esta crise de saúde que o mundo está vivendo, o seu maior medo também pode ser o mesmo de Agar. Mas eu quero dizer para você, Deus é misericordioso e poderoso para fazer você superar esse medo e ter esperança e ter confiança, porque a palavra está sendo liberada neste momento por Deus, dizendo para você, não temas. Deus estava com o rapaz e ele cresceu. Deus está contigo, Deus está conosco, podemos confiar, podemos crescer. Concluindo, podemos dizer que somente Jesus nos faz ver os maiores medos. A palavra de Deus, ela nos proporciona esta grande oportunidade de vencer os nossos maiores medos. Deus, Ele pode nos dar confiáveis palavras de encorajamento. Deus pode nos suprir de força e nos levantarmos. E para também levantarmos nossos entes queridos, Ele tem condição de abrir os nossos olhos para vermos os recursos que estão à nossa volta, que nos ajudarão a passar
pelos momentos difíceis e dificuldades. Qual é o seu maior medo? Apresente-o a Deus. O que você teme mais? Apresente-o a Deus. Que Deus é poderoso para abrir os seus olhos e você olhar ao lado e ver uma fonte de água, um poço de água. A solução está ao seu lado. E Deus vai abrir, eu creio que Deus já está abrindo os seus olhos para você enxergar as boas oportunidades que Deus vai proporcionar para você e superar esse momento de crise e de dificuldade. Fique com essa palavra, acredite, tenha fé, vença o medo, pense no hoje. Eu me recordo quando eu estava na faculdade, com meus 21 anos de idade, e eu tinha um professor, meu professor de metodologia científica. Uma vez ele falou algo dentro da sala que eu nunca esqueci. Ele falou para a gente ali que aquilo que deveríamos mais valorizar é o presente precioso. E alguém perguntou: professor, qual é o presente precioso? Ele disse: é o hoje, é o agora. O hoje, o agora. É o maior presente, é o presente precioso que Deus nos concede. Se você está me assistindo, se você está me acompanhando, é porque você está vivo, é porque você está presente. Então você celebre, cultue, louve, agradeça, sorria, viva o hoje, porque o amanhã não nos pertence. O medo, a ansiedade, ela justamente é em razão do futuro. O futuro é incerto, mas o presente é certo. O presente é o hoje, é o agora, é o momento. Você está vivo, porque você chegou até aqui. Você chegou até aqui, porque Deus lhe trouxe até aqui. E o Deus que lhe trouxe até aqui, o Deus que te manteve de pé e vivo até aqui, também é poderoso para caminhar com você nas veredas da vida. Portanto, vença o medo, vença a ansiedade e aproveite o presente precioso que Deus te dá, que é o hoje. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz. Se você gostou dessa mensagem, deixa seu like, compartilhe, para que você possa ser abençoado e também abençoar outras pessoas, família, amigos. Deus nos guarde, Deus nos proteja, hoje e para todo sempre. Amém.